muito boa tarde! Hoje é dia 6 de novembro, hein? Agora são 15 horas mais 59 minutos. Essa é a Rádio Nova 15, a sua Rádio TV. Nós estamos entrando no ar com o programa Trocando Ideias. Eu sou a Mariana Meneghini e nós ficaremos juntos até às 17 horas, tá bom? Até lá você pode mandar sua mensagem, a sua participação. Nós temos um convidado muito especial aqui hoje, vou apresentá-lo. Ele é oncologista clínico, fez doutorado lá na Free University em Amsterdã, trabalha no Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba, que é conhecido como SECAM, e também no Centro de Oncologia de Campinas, conhecido como COC. Seja bem-vindo ao programa Trocando Ideias, Dr. Fernando Medina. É um grande prazer estar com você novamente para discutir esse assunto tão importante que envolve o mais frequente tumor no sexo masculino, que é o câncer da próstata. Obrigada, doutor, por ter aceitado o convite, de estar aqui novamente. A última vez que o doutor esteve aqui conosco foi no mês passado, onde nós falamos sobre o Outubro Rosa, falamos aí sobre a prevenção do câncer de mama, e agora o doutor retornando aqui no programa Trocando Ideias para falar sobre um tema tão importante quanto a prevenção no câncer de mama, que é o mês conhecido como Novembro Azul, para a prevenção do câncer de próstata. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos web telespectadores e os nossos ouvintes como que os homens lidam com essa questão da prevenção, né? E principalmente em relação à prevenção ao câncer de próstata. Sim, o homem, ele é um ser diferente, né? Normalmente, ele não vai ao médico, ele corre do médico, ele enfrenta todas as paradas do dia a dia, no trabalho, fora do trabalho, no trânsito. Isso ele faz com muita presteza. Mas quando precisa de ir ao médico, é um horror. Eles não vão ao médico. O homem só vai ao médico quando ele tem um sintoma de uma doença, ou seja, quando ele está sentindo dor. E isso faz com que a saúde do homem seja extremamente comprometida, seja quando ele procura o médico já com dor, com sofrimento, e isso faz com que a doença esteja mais avançada e muitas vezes fora da possibilidade terapêutica. Isso porque o homem, ele provavelmente, nós, né, homens, fica preocupado em ficar doente. Ele, como provedor da casa, com filhos e a esposa, a grande maioria das vezes ele tem medo de ficar doente, perder o emprego, perder a possibilidade de manter a sua casa. Então, a grande maioria das vezes, o homem ele tem problemas seríssimos na saúde e é por isso que o homem vive muito menos do que as mulheres. Mariana, o homem vive 7 anos menos do que as mulheres. Só para você ter uma ideia, existe no mundo muito mais viúva do que viúvo, ou seja, um homem morre antes. Se a gente analisar em todas as faixas etárias, a mulher vive mais do que o homem, exceto no 80 anos, que o homem vive mais, mas é porque já não tem homem mais para morrer nessa época. A grande maioria dos homens morre antes da idade de 80 anos. Então, a saúde do homem é muito comprometida. O câncer de próstata é o tumor mais frequente no homem, no sexo masculino, porque só o homem tem a próstata, só a glândula própria do homem, do sexo masculino, é a próstata. Doutor, eu gostaria de relembrar aqui os nossos web telespectadores, né, que o doutor Fernando Medina trabalha há 43 anos no Centro de Oncologia de Campinas, né, e se o senhor poderia falar um pouquinho como o senhor entrou nessa profissão e por que da escolha de optar por trabalhar na área do câncer? Foi uma coisa muito assim, acidental, entendeu? Eu na época,
eu estava me formando, aí eu perdi o meu pai ainda quando eu estava no 6º ano de medicina, e a minha vida virou de cabeça para baixo, e eu gostaria muito, naquela época, de fazer neurocirurgia, e a oncologia ainda estava engatinhando no Brasil, era uma especialidade que tinha muito pouco especialista, e se sabia muito pouco tratamento. Quando eu estava fazendo um estágio de pediatria, eu assisti uma conferência, uma aula de um oncologista sobre leucemia na criança. E eu fiquei encantado com aquela aula, fiquei encantado com as condutas que foram que o oncologista colocou, a racionalidade do tratamento. E eu, então, comecei a procurar aonde eu poderia fazer essa especialidade tão nova. E aí, nessa época, eu morava lá em Belo Horizonte, eu fiz a minha residência médica em oncologia na Santa Casa de Belo Horizonte. De lá eu fui para a Inglaterra, fiz transplante de medula óssea, estudei bastante, estava começando o transplante de medula, e posteriormente fui para Amsterdã, onde eu fiz o doutorado em pesquisa clínica e pesquisa básica, e vim para Campinas trabalhar aqui na Unicamp, onde fiquei 15 anos como chefe da disciplina de oncologia clínica, e depois optei para ir para Piracicaba, que é a cidade da minha esposa e dos meus filhos, e aí estou aí nesses anos todos. E a oncologia, nesse período, ela evoluiu demais da conta. Naquela época, a gente tinha 3 ou 4 drogas que atuavam contra o câncer. Hoje, a gente tem mais de 100 drogas alvo-dirigida, sem efeito colateral, a grande maioria delas hoje, as drogas mais modernas. Com a evolução da radioterapia também foi espetacular. E depois a cirurgia vem agora também, através das máquinas robóticas, etc., e hoje eu sou muito feliz de estar há 43 anos nessa especialidade, me sinto realizado, né? Trato mais de 1.000 pacientes por ano e isso me dá muita satisfação. A única preocupação que eu tenho é que eu vou ter que parar um dia e aí eu não sei se a minha vida será tão boa como é agora. Olha só. Doutor, no câncer de mama, né, como a gente conversou da última vez, até quero convidar você, nosso web telespectador, que não assistiu ainda a entrevista que nós fizemos sobre o Outubro Rosa, na campanha de prevenção de câncer de mama, convido você a acessar as nossas redes sociais, essa entrevista está disponível lá, é um conteúdo riquíssimo, acho que de muita importância para todos nós estarmos cientes de tudo que foi tratado, assim como o assunto que nós estamos falando hoje, que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Doutor, o câncer de mama, ele é possível através do autoexame que a mulher faz, né? Após os 5 dias lá da menstruação, ela faz o autoexame e ela pode detectar alguma anormalidade no seio, que pode ser aí um alerta para que ela procure ajuda. No caso do homem, é possível identificar de alguma forma que ele deve procurar uma ajuda aí nesse caso? Sim, existem algumas dicas que a gente tem e que pode ser utilizada para detectar o câncer da próstata. Por exemplo, o câncer da próstata, ele acomete homens depois dos 50 anos. Então, aquelas pessoas, aqueles homens com idade inferior a 50 anos, raramente têm o câncer da próstata. A idade mediana de risco de câncer da próstata é em torno de 65 anos. Tanto é que falam que o câncer da próstata é uma doença da idade mais avançada, né, da terceira idade. A outra coisa são os sintomas urinários. Os pacientes, depois dessa idade, 50 anos, ele passa a ter a próstata cresce de tamanho, ele passa a ter
alguns sintomas de retenção urinária que se confunde, às vezes, com câncer de próstata, mas que deve ser pesquisado. Por exemplo, a dificuldade de iniciar o ato urinário, né? Muitas vezes o homem vai urinar e tem que fazer força para iniciar o ato urinário. A outra coisa é urinar muito à noite. Ele levanta 5, 6 vezes à noite para urinar. Por quê? A próstata, ela fica localizada na frente do reto e atrás da bexiga. E ela passa, a uretra prostática passa dentro da próstata. E crescendo a próstata, ele comprime o canal urinário, fazendo com que o homem tenha que fazer mais força para urinar, ou urinar muitas vezes, porque a bexiga, que é o continente, fica menor do que o conteúdo. Então, isso faz com que o homem urine muito. Além disso, aqueles homens que têm história familiar positiva, por exemplo, tem o pai ou irmão de primeiro grau que tem o câncer da próstata, ele tem 2, 3 vezes mais a chance de desenvolver câncer de próstata. Esses fatores de risco são extremamente importantes. Por exemplo, o negro americano e o jamaicano, eles têm um risco muito maior de ter câncer de próstata numa idade muito menor do que 60 anos de idade. E esses tumores, algumas vezes, eles são mais agressivos no homem negro. Então, todas essas dicas a gente tem no dia a dia. Mas o mais importante é se fazer os exames preventivos anuais, que é o exame urológico, que é o toque retal, e a dosagem de uma proteína no sangue, chamada antígeno prostático específico, ou PSA. O doutor, o homem que chegou, então, na idade aí adequada para fazer os exames, qual o médico que ele deve procurar para iniciar esses exames de rotina? Perfeitamente, isso é muito importante, Mariana. O urologista é o médico que é o responsável pelo diagnóstico e pela avaliação do tratamento desses pacientes, assim como o ginecologista e o mastologista são responsáveis pelo diagnóstico do câncer de mama. Quem é o responsável no câncer da próstata é o urologista. O urologista ele é treinado para fazer o diagnóstico dessa doença. E é possível prevenir o câncer de próstata? A prevenção do câncer de próstata é bastante difícil. A prevenção primária, porque os fatores de risco, que é a raça, a idade, a genética, a gente não pode mudar isso, não tem jeito. O que nós sabemos hoje, por exemplo, a dieta, ela é importante. Os pacientes que têm uma dieta rica em gordura e carne vermelha, eles são mais propensos a desenvolver o câncer de próstata. Os pacientes que alimentam com pouca fruta ou pouca vegetal, amarelos e vermelhos, também têm uma diminuição do câncer da próstata. Mas isso é muito controverso. Ainda não tenho na dieta um estudo que comprove cabalmente a importância da dieta no câncer de próstata. As pessoas que não fazem exercício físico também parece que tem uma propensão maior de desenvolver câncer de próstata. As pessoas que se resguardam e não fazem nenhum tipo de exercício físico. Então, isso é o que a gente tem, né? E, infelizmente, a prevenção primária, que é coisas que a gente deve fazer para não desenvolver o câncer de próstata, no câncer de próstata, a gente não tem muito sucesso. Se tentou, Mariana, alguns medicamentos e alguns suplementos, vitamina E, tal, mas também os resultados foram negativos. O mais importante mesmo é a detecção precoce da doença. E se nós detectamos essa doença
no estágio inicial, nós temos uma chance de quase 100% de curar esses pacientes. Doutor, só reforçando então, a partir de qual idade que é o ideal fazer o exame? Começar a fazer o exame? Sim, na população em geral, 50 anos de idade. A Tá. partir de 50 anos, o exame anual. Já aqueles que têm um parente de primeiro grau com câncer de próstata deve começar um pouco mais cedo, com 45 anos, mais ou menos. Mas aqueles que têm dois parentes, o pai, o irmão, ou dois irmãos com câncer de próstata, eles devem começar com 40 anos, fazer o seu primeiro exame e seguir anualmente fazendo esses exames. Entendi. Doutor, por que o homem tem tanto receio em fazer o exame, tanto um preconceito, por diversos motivos, né? Inclusive dos amigos ficarem tirando sarro, enfim. O que o senhor fala para esses homens em relação a isso? Realmente, Mariana, é um exame um pouco desconfortável, porque o toque retal ele é um exame muito importante, porque através do toque a gente consegue, como eu te disse, a próstata fica na frente do reto, a gente consegue delinear a próstata, ver o tamanho dela, ver se tem algum nódulo, se esse nódulo está endurecido ou não. É muito importante que a gente faça esse exame, esse toque retal, para o rastreamento da doença. Obviamente que isso tem mudado muito. Antigamente era o machismo, né, era muito exacerbado e, obviamente, que os homens tinham uma resistência muito grande. Mas com o conhecimento da doença, da importância da doença no tratamento da doença, isso fez com que os homens quebrassem um pouco esse preconceito. E em todas as campanhas que nós fazemos de rastreamento da doença, nós somos surpreendidos cada vez mais com o número de homens que procuram o Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba. O ano passado, para você ter uma ideia, nós fizemos um rastreamento aí na Santa Casa e lá nós atendemos em pouco mais de 5 horas 503 homens, uma equipe de 20 médicos atuando lá, fazendo exame, fazendo PSA. Posteriormente, nós fizemos ressonância magnética nesses homens, e nós tivemos ainda 5% dos casos que nós fizemos, não é? Cerca de 25 pacientes, positivo, que estava com câncer de próstata e não sabia. Esses pacientes foram tratados lá na Santa Casa. Mas isso tem mudado, então. Esse preconceito, essa fugida que os homens dão nesse exame, e tem hoje mudado bastante. A gente tem tentado, ao longo do ano inteiro, conversando, como estamos aqui agora, né? No mundo inteiro, eles estão conversando sobre o Novembro Azul, ou prevenção do câncer de próstata. Os homens têm entendido que isso é muito importante, que a vida deles é que está em jogo, a saúde dele, a importância que ele tem de se manter saudável para continuar a sua vida, criar seus filhos e assim por diante. Doutor, explica para a gente, os homens, eles apresentam algum sintoma no caso do câncer de próstata? Sim, os sintomas são aqueles que nós conversamos anteriormente, ou seja, dificuldade urinária. Sim. Muito, muito importante. Urinar muito à noite. Sim. Quando vai urinar, arde. Então, porque o canal que liga a bexiga ao exterior, ele passa por dentro da próstata. Se essa próstata cresce, ele comprime a uretra, fazendo com que haja dificuldade de iniciar o ato urinário. Uhum. E à noite, né, como o tumor está debaixo da bexiga, ele cresce para cima, ele diminui o volume da bexiga,
fazendo com que o homem tenha toda hora uma vontade de urinar. E à noite, principalmente, porque ele levanta várias vezes à noite, e isso é muito desagradável, né? Você levantar 4, 5 vezes à noite para urinar. Então, esses homens que têm essa sintomatologia, têm uma idade acima de 60 anos, devem procurar um urologista para fazer os primeiros exames. Isso é pessoas que têm sintoma. Para fazer o rastreamento, são os homens que são assintomáticos e que devem procurar, então, esses serviços de rastreio para poder fazer o diagnóstico ou da hiperplasia benigna ou do câncer da próstata. Certo. Doutor, o câncer de próstata, ele é hereditário? Nós sabemos, hoje nós temos certeza de que uma pequena parte deles pode ser hereditário, ou seja, ele é transferido da mãe ou do pai para o filho. Isso nós sabemos que hoje existe um gene, que é o mesmo gene que a mulher tem mutada, que é o BRCA1 e BRCA2, e que outros genes nós já descobrimos também que tem alguma coisa relacionada com o câncer de próstata. Então, a despeito da gente não fazer rotineiramente esses exames, pesquisa dessas mutações, hoje nós sabemos que essas mutações embrionárias, elas podem, então, fazer com que aquele homem tenha uma chance maior de desenvolver câncer de mama, ou câncer de próstata. Doutor, quais são as formas, então, de tratamento no caso do homem que é diagnosticado aí com o câncer de próstata? Sim, o câncer de próstata, ele é tratado de 4 maneiras distintas. Uma cirurgia, que chama-se prostatectomia radical. A outra é a radioterapia dividida em dois grupos, a teleterapia, que é feita no aparelho, ou a braquiterapia, que é feita com injeção de pequenas moedinhas, pequenas esferas dentro da próstata, que é a braquiterapia de baixa dose, ou a radioterapia de alta dose. Então, a radioterapia é bastante complexa, mas é bastante eficiente. A quimioterapia é utilizada algumas vezes, quando tem indicação, com doença metastática, doença à distância, a doença mais avançada. E a hormonioterapia, que é o bloqueio da testosterona, que é o hormônio que produz e que piora o câncer da próstata. Então, muitas vezes nós precisamos de bloquear esse hormônio para que a radioterapia atue bem ou diminuir os sintomas da doença metastática. Então, a hormonioterapia funciona relativamente bem, mas é um tratamento que não é curativo, é paliativo. É muito importante fazer esse tratamento multidisciplinar. A cirurgia tem melhorado muito com a utilização de robô, né, a cirurgia robótica, que veio para ficar. É uma cirurgia que traz menos sangramento, menos complicação, não precisa fazer abertura nenhuma no abdômen, através de furinhos e tal, não precisa de abrir, a recuperação é muito rápida, assim como a cirurgia laparoscópica também. A radioterapia também tem melhorado muito com a computação gráfica em pleno desenvolvimento. Hoje nós temos o MRT, que é uma técnica de radioterapia que se preserva os tecidos normais e se trata apenas o tumor na próstata. E isso foi um desenvolvimento espetacular. E as drogas que nós chamamos de alvo dirigida, drogas que atingem o tumor sem atingir os efeitos colaterais, isso vem, então, mudando muito o câncer da próstata, lembrando sempre que os pacientes de câncer de próstata são pacientes com a idade acima de 60 anos, são pacientes mais velhinhos, e que muitas vezes
não tem necessidade de fazer o tratamento dependendo do tamanho desse tumor, da localização primária desse tumor e muitas vezes com pouca evolução. A doença que é mais indolente, nós podemos fazer um segmento, chama segmento vigiado, sem precisar de fazer nenhum tipo de tratamento. Doutor, os homens, assim como as mulheres, quando são detectadas com o câncer de mama, é sugerido fazer um acompanhamento psicológico. Isso também é sugerido para os homens, no caso do câncer de próstata? É sugerido sempre, né? Agora, a adesão desse tratamento no homem é muito pior do que na mulher. Quer dizer, o homem, ele às vezes não aceita esse tipo de intervenção psicológica, mas sempre nós indicamos e pedimos para que haja esse acompanhamento. Mesmo porque, a maioria das vezes, o homem, quando faz o tratamento do câncer de próstata, ele tem sequelas definitivas, como, por exemplo, a impotência sexual e também a incontinência urinária. São as duas complicações mais frequentes e extremamente desagradáveis no tratamento do câncer da próstata. E, obviamente, que isso traz, muitas vezes, transtornos psíquicos para o homem e que deve ser acompanhado, sim, por um grupo de psicologista que seja especializado nessa área, porque é uma área bastante sensível e que deve ser acompanhado bastante de perto. Certo. Doutor, muitas participações aqui nas nossas redes sociais. Vamos mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Daqui a pouco a gente continua falando sobre a prevenção do câncer de próstata. Gostaria que o senhor falasse para os nossos web telespectadores do sexo masculino que os homens também podem ter o câncer de mama. Sim, não tenha dúvida. O câncer de mama é uma doença que acomete homens, é raro, é 1% só dos casos de câncer de mama e que muitas vezes passa desapercebido. O câncer cresce sem que o homem toma conhecimento, porque não sabe que poderia se desenvolver esse tipo de doença. E a grande maioria das vezes, infelizmente, os casos são avançados. Aqui em Piracicaba mesmo, a gente tem mais ou menos 0,5% dos 1.000 pacientes de mama que nós levantamos recentemente era do sexo masculino e que está hoje em tratamento. Ou seja, então, vai dar mais ou menos 10 pacientes nesses 1.000 pacientes que a gente trata aí na cidade de Piracicaba. É muito importante o Novembro Azul. O Novembro Azul é um movimento mundial que começou diferentemente do Outubro Rosa, que começou nos Estados Unidos. O Novembro Azul começou na Austrália e ele disseminou pelo mundo inteiro. Hoje é isso que nós estamos falando aqui agora, na Nova 15, muitos no mundo inteiro estão falando também. E esse tipo de trabalho, de conscientização e de educação comunitária é fundamental. Nós acreditamos piamente de que a prevenção melhora a sobrevida significativamente. Se a gente for analisar o câncer de próstata, hoje, praticamente 100% dos pacientes sobrevivem a 5 anos, pelo menos. E 80% sobrevive a 10 anos. Se você fizer uma conta de um paciente que tem uma mediana de idade de 65 anos, se você conseguir controlar a doença dele por 10 anos, ele, então, vai progredir a doença com 75, 77 anos. Ou seja, muitas vezes, o paciente de câncer de próstata acaba morrendo de outra coisa, de uma outra doença, sem ser o câncer de próstata. Então, é muito importante que se faça um diagnóstico precoce, que se trata adequadamente essa doença
e que o sucesso do tratamento não tem nenhuma outra doença oncológica, neoplásica, que tem o sucesso do tratamento como tem o câncer de próstata. Doutor, no homem, lá aí no centro de oncologia, né? Quais são o grau dos cânceres que aparece? Não sei fazer pergunta. Primeiro por próstata, depois quais são os tipos tumores de mais câncer frequentes que acometem o homem? Sim, aqui no nosso serviço, o câncer de próstata, ele é o primeiro no homem. No sexo masculino, ele é o primeiro, né? Corresponde a mais ou menos 29% de todos os casos de câncer no homem. No câncer de mama, 30%. Então, se nós que temos condição de fazer prevenção dessas duas doenças, fizesse um trabalho adequado de prevenção de câncer de próstata e câncer de mama, a gente teria um índice de sucesso de cura aproximadamente em 60% de todos os casos. Então, é fundamental o Outubro Rosa e o Novembro Azul para lembrar as pessoas de fazer seus exames preventivos, fazer o rastreamento, fazer o diagnóstico. Mariana, há um tempo atrás, mais ou menos 20 anos atrás, quando nós estávamos ainda nessa luta com as campanhas de prevenção, a gente recebia mulheres, a grande maioria delas, estágio 3 e 4 de câncer de mama e estágio 4 de câncer de próstata. E quando a gente chega nesses estágios, nós não temos nenhuma chance de cura dessas doenças. Hoje, graças a Deus, depois de falar muito sobre prevenção e detecção precoce, dos médicos de uma maneira geral, dos grupos de urologia, de mastologistas que falam a respeito de prevenção, hoje a grande maioria dos pacientes que a gente recebe é estágio clínico inicial, estágio 1 e 2, com uma chance de cura de em torno de 90% aproximadamente. Então, é fundamental. E a gente pede sempre a todos, quando chegar em casa hoje, senta com a família, fala sobre o câncer de próstata, fala que essa doença tem cura, tem jeito, tem solução, e que tem que fazer o diagnóstico mais precoce possível, que é uma doença traiçoeira, é uma doença silenciosa e que pode levar à morte se a gente descuidar. Se a gente cuidar, sem dúvida nenhuma, a chance de cura é extremamente alta. Então, só reforçando, então, se a pessoa fizer aí os exames preventivos, tudo certinho, e detectar o câncer de próstata no início, é possível se curar e ter uma vida normal após todo o tratamento? Sim. Como eu te disse anteriormente, sobre o tratamento em si, existem efeitos adversos do tratamento, que basicamente são esses dois, que é a impotência sexual e também a incontinência urinária, que é pior ainda do que a impotência, porque a pessoa fica perdendo urina sem nenhum controle, né? Então, esses dois efeitos colaterais do tratamento são frequentes, não são raros, principalmente quando nós operamos os pacientes. A cirurgia é a que dá mais problema de incontinência e impotência, mas também dá na radioterapia e dá 100% quando você precisa de usar a hormonioterapia. Então, esses são os grandes desafios para a medicina no câncer de próstata hoje, é reduzir significativamente esses efeitos colaterais, tanto da cirurgia, quanto da radioterapia, quanto da hormonioterapia. Certo. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse desse tratamento pelo SUS. É possível o homem fazer todo esse processo do início até o fim, através do Sistema Único de Saúde? Perfeitamente. Hoje, a Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba está super adaptada. Lá nós temos 70% dos nossos pacientes do SUS e eles fazem a cirurgia, quando indicada, faz radioterapia do mais alto padrão nessa doença, que é o IMRT, e também, quando necessário, eles fazem a hormonioterapia
e quimioterapia. Nós temos um grupo muito grande de pacientes, temos mais de 1.000 pacientes nesses últimos 20 anos, com uma sobrevida razoavelmente boa, mesmo os pacientes do SUS, que a maioria das vezes eles têm um estadiamento mais avançado, nós temos um índice de sucesso no tratamento com aqueles pacientes que são de alto risco, estágio clínico 3, que é uma doença um pouco mais avançada. Nós temos um índice de cura bastante acentuada por causa do cuidado e do tratamento que nós impomos de hormonioterapia e radioterapia. Certo. Doutor, eu recebi uma pergunta aqui, ó, de um nosso web telespectador, que ele fala assim, ó, ouve-se falar que os homens obesos possuem maior probabilidade em desenvolver o câncer de próstata. Realmente existe essa relação? Essa relação é controversa, viu, Mariana? Existem estudos que mostram que o homem obeso ele tem menos câncer de próstata, mas quando ele tem o câncer de próstata é mais agressivo do que a pessoa que é fitness, que não tem obesidade. Então, isso é controverso. Não é a incidência no obeso, no câncer de próstata, diferentemente da mama, a mulher obesa, ela tem uma chance muito maior de desenvolver câncer de mama. Mas isso não corresponde no câncer de próstata. Parece até que o obeso tem menos câncer de próstata em alguns estudos do que aqueles que são fitness, né? Certo. E uma outra pergunta que também nós recebemos, que o senhor falou um pouquinho sobre isso no início, mas eu vou fazê-la novamente. Ó. Além dos exames clínicos de prevenção, existem ações que o homem pode adotar? Por exemplo, uma alimentação específica, beber bastante líquido. O senhor até comentou da questão dos alimentos amarelo e vermelhos, né? Isso. Quais os alimentos que são amarelo e vermelho, que eu só conheço o pimentão, doutor? Estou conseguindo lembrar de muitos dessas... O tomate, por exemplo, o tomate ele é espetacular, ele tem uma substância que nós sabemos que ele é altamente protetor do tecido prostático, que é o licopeno. Ele é rico em licopeno e, obviamente, se tem esse tipo de alimentação, pode proteger o tecido prostático. Mas todas essas frutas amarelas e vermelhas, goiaba, manga, cenoura, todos esses legumes e frutas que a maioria das vezes eles têm substâncias protetoras do câncer da próstata, da célula do câncer da célula da próstata. Certo. É muito importante comer pelo menos 2 a 4 porções de dessas frutas por semana ou legumes, né? Fazer exercício físico parece que também protege o câncer de próstata. É muito importante ter uma vida saudável, não fumar, né? Porque o fumo também é um dos fatores que pode levar ao câncer da próstata. E outras, por exemplo, uma coisa que é muito importante são esses suplementos que os jovens hoje usam na academia, à base de testosterona, né? Essas substâncias são altamente cancerígenas e eles, na idade de 20, 25 anos, usam isso e depois, quando tiver na idade de 40, 50 anos, desenvolve câncer de próstata. Então, essas bombas, né, que se chamam de bombas, não sei, que são usadas nas academias para poder a pessoa ficar musculosa e tudo, que é a base de testosterona, são altamente prejudiciais à saúde da próstata. Entendi. Doutor, vamos mandar um abraço aqui, que muitas pessoas aqui nas nossas redes sociais tentando mandar um alô aqui para a gente, vão mandar um abraço para o pessoal. Alô, alô! Alô, alô! Ó, o Sandro Gilberto, Léo Coelho acompanhando, Beatriz Aparecida Astolfo,
Vander Galvão mandou aqui no Facebook, boa tarde, Mariana, boa tarde, doutor, vamos se cuidar, parabéns pela programação. A Lindinalva Pereira, Maria Cira dos Santos, Augusta Dias de Souza, Ricardo Franco, Pedro Silva, Fabiano Aparecido Silvano, Eduardo Teixeira, Paulinho, a Miriam Araújo, César Costa, Hilda Cândio, Esvalta, Alen César Miranda, mandando um boa tarde para todos da Nova 15, Isabel Ratti, Marilene Pereira, Matilde Pereira também acompanhando, Mônica Écias, boa tarde, Mônica, Roberto Silva, Itacir, o Marco Guinter e a Evelyn Santos, Pedro Paulo Regis, Júlio César Zanardo, boa tarde, Júlio. A Marisa Tigre, a Lourdes Magalhães, Dirley Merchiori, Paulo Martins, Belzinha Campos, Gilmar Alves também, Luciete de Fátima, Rose Cordeiro, Lu Jennifer mandando boa tarde, Cristina Eliane, Tarcísio Rodrigues, todo mundo acompanhando aí a programação da Nova 15. Que legal, doutor. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Gostaria de agradecer a presença do senhor mais uma vez aqui, falando sobre temas importantíssimos que os nossos web telespectadores sempre gostam de se informar, de se inteirar sobre a importância de cuidar da saúde, a prevenção, né? No caso, hoje, falando sobre a prevenção do câncer de pênis. Ok, Mariana, eu que agradeço a você e a Nova 15 nesse programa espetacular, Trocando Ideias, porque assim nós conseguimos fazer com que chegue no público, de uma maneira geral, algum conhecimento, e eu tenho certeza absoluta, nesses anos todos que nós trabalhamos na prevenção do câncer, que a educação comunitária, a educação das pessoas na área da saúde é fundamental para se prevenir as doenças. Eu, mais uma vez, eu gosto de sempre terminar falando, quando você chegar em casa, quando você estiver tomando uma cerveja lá no bar, lá da esquina, converse sobre o câncer de próstata, fale sobre o câncer de próstata. Fale que a doença é uma doença muito comum no homem, que é uma doença que tem cura, é uma doença que tem tratamento, que tem jeito e que tem solução. E que nós precisamos conhecer cada vez mais a evolução dessa doença para que nós possamos diminuir mais o tratamento, diminuindo os efeitos colaterais desagradáveis dessa doença e poder proporcionar ao homem uma sobrevida maior e uma qualidade de vida melhor. É muito importante isso. Nós que somos do sexo masculino, vivemos 7 anos e meio menos do que as mulheres, porque a gente não cuida bem da nossa saúde. Muito obrigado, Mariana, muito obrigado a Nova 15 por essa oportunidade. Eu que agradeço toda a equipe de TI, o Júlio, a Pedrilha, todos que cooperaram para que hoje a gente pudesse conversar com o doutor, fazer com que essa live acontecesse, que é uma live de conteúdo muito importante para todos vocês que estão nos acompanhando. Gostaria de agradecer a sua presença, o nosso web telespectador que ficou ligado nessa tarde com a gente. São pessoas que estão em busca de conhecimento, em busca de melhorar a saúde. Então, assim, eu deixo aqui meu agradecimento a você que ficou nessa tarde ligado com a gente, ouvindo as palavras sábias aí do doutor. Então, desejo a você um excelente final de semana. Também desejo que você continue se cuidando, que você cuide dos seus. A pandemia não acabou. Precisamos ainda continuar fazendo a prevenção. Então, eu deixo aqui o meu desejo de um excelente final de semana. Segunda-feira estamos de volta às 16 horas com o programa Trocando Ideias. Um beijo para você e até mais. Fui!